Sabe quando você abre um livro e simplesmente bate um desespero porque você não entende nada do que tá escrito ali? Você acha que o negócio não tá nem em português, você começa a se questionar se você é muito burro ou se o cara que escreveu o livro realmente não tava falando na mesma língua que você. Se você sente esse desespero igual eu sinto em alguns livros, esse vídeo é pra você. O meu hobby favorito na vida é ler. Eu tô sempre lendo um livro, às vezes eu tô lendo mais de um, às vezes eu tô lendo 3, porque eu sou um pouco doida. Ao longo dos anos eu fui desenvolvendo umas estratégias pra conseguir ler livros que parecem muito complicados, mas na verdade se você seguir um passo a passo você consegue facilitar isso. A primeira coisa que você precisa fazer quando você pega um livro muito complicado é entender sobre a vida do autor. O que eu vou entender sobre a vida do autor para poder entender sobre o livro? A melhor forma que você tem para entender o pensamento de alguém é você entender como é que funciona a cabeça dele. E a cabeça das pessoas funciona a partir do contexto no qual elas estão inseridas. A nossa cabeça ela funciona a partir da nossa cultura, do país onde a gente está inserido, de como a gente foi criado, até mesmo do nosso sexo e das experiências que a gente teve na vida. Então, primeira coisa, você abre o Google, você digita o nome do autor lá, pode ser na Wikipedia, não tem problema. Nem sempre a Wikipedia tem informações acuradas, informações 100% certas, mas não tem problema. É só pra dar uma lida sobre a vida do autor. Muitos livros têm prefácios, e às vezes nos prefácios já conta sobre a vida do autor. As pessoas que editam os livros, elas sabem o quão é importante você compreender sobre a vida de alguém para você poder entender o pensamento dela. Você pode simplesmente abrir o livro, olhar se ele tem prefácio, dar uma lida rápida ali para ver se fala sobre a vida do autor do livro que você está tentando ler. Mas se não falar, se falar sobre o contexto, sobre outras coisas, sobre a edição, sobre como aquele livro foi escrito, aí você simplesmente olha na Wikipedia, igual eu falei no começo. Em seguida, depois que você pesquisar sobre a vida do autor, você vai pesquisar sobre o contexto histórico no qual aquele livro foi escrito. Bom, partindo do princípio que você está com dificuldade de ler um livro, significa que você não está conseguindo entender o pensamento daquele autor e nem o contexto histórico no qual aquele livro foi inserido. Aí na sua pesquisa você pode procurar pela data da primeira edição do livro. É bem simples, é só você digitar no Google, primeira edição, livro tal. Pega essa data e você digita no Google o que estava acontecendo no contexto histórico do mundo e o contexto histórico do autor, porque agora você já sabe de onde aquele autor veio. Por exemplo, esse livro aqui, O Ação Humana, do Mises, a primeira edição foi publicada no ano de 1949. Esse livro, por coincidência, ele não tem prefácio, então ele não conta nada sobre o autor, nem sobre nada, só que assim, eu já sou fã desse autor, então eu li um outro livro sobre ele, As 6 Lições, do Mises, é um livro até famoso, que tem prefácio, e esse prefácio fala justamente os passos 1 e o passo 2. No prefácio ele fala sobre quem é o Mises, o contexto histórico dele, de onde ele veio, e aí eu peguei esse seguinte trecho aqui do livro, As 6 Lições. Como esse livro aí foi escrito em 1949, lá no 6 Lições fala assim: no período entre 1934 e 1940, o economista austríaco esteve trabalhando em uma nova obra. O resultado foi a monumental Ação Humana, um tratado de economia, publicado em inglês no ano de 1949. Foi esquecido por ter sido lançado no mesmo mês em que a França, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo foram invadidos, fazendo com que, além de ter vários exemplares confiscados, a obra fosse ofuscada pelos acontecimentos da guerra. Mais tarde, no prefácio, é dito que o Mises fugiu para os Estados Unidos em 1940, e aí que a partir desse ano ele começou a escrever em inglês ao invés de escrever em alemão. Então olha só quantas informações a gente pode extrair de um prefácio, de pesquisar na internet sobre o autor. Você já abre um livro desse, por exemplo, Ação Humana, que a gente sabe que foi escrito em 1949 e que o Mises tinha fugido da guerra, então agora você já tem esse contexto. A gente está na Segunda Guerra Mundial e a gente está num contexto acadêmico nos Estados Unidos, de um cara que acabou de começar a escrever em inglês, então você já começa a compreender as ideias dele. No próximo passo, você vai abrir o livro e você vai dar uma olhada no sumário dele. Você vai abrir, você vai olhar ali e, por exemplo, no Ação Humana, você vai perceber que ele é dividido em 7 partes. Ver se elas se relacionam, ver se o título de uma puxa o título da outra. Aí você vai ver os subtítulos que tem nesses capítulos. Aí você já vai ter uma ideia, mais ou menos, de como aquele livro vai funcionar, como que ele está dividido e sobre o que ele vai tratar. Agora, tem livros que não tem sumário. O livro Libido Dominante, ele não tem sumário. Quer dizer, ele tem sumário, mas é porque os capítulos, eles não têm títulos. Os capítulos são tipo assim, Chicago, 1988. Ele não dá indicação sobre o que tá acontecendo. Então, o que eu faço nesse caso? Você pega os passos 1 e 2 e aí você acrescenta vídeos do YouTube. Parece meio bobo, mas ajuda bastante, porque aí você consegue, já que você não tem uma fonte pra entender sobre o livro olhando nele, você abre vídeos do YouTube, digita lá o livro que você tá estudando, você digita no YouTube,
livro tal, não sei o que, e começa a assistir pessoas que fizeram resenhas desse livro, pessoas que falaram sobre ele. Às vezes, quando são esses livros complicados, meio acadêmicos, assim, sempre tem um professor que analisou o livro, sempre tem alguém que fez uma playlist gigantesca sobre a análise do livro. Cara, é só querer, você vai conseguir entender esse livro. Então, eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Quando eu passo pro próximo capítulo do livro, eu já esqueci o que eu li na parte anterior. Então, o que eu faço? O que eu faço e o que eu recomendo você fazer? Tem um lugar pra você anotar conceitos, palavras e resumos. Resumir cada capítulo. E se tiver subcapítulo, você também resume. Você não precisa necessariamente ter um caderno, que às vezes ficar anotando em caderno é chato. É chato ficar andando com o caderno pra lá e pra cá. Então, assim, se você quiser, você pode ter um bloco de notas no seu celular. Eu mesmo tenho um bloco de notas no celular. Porque eu já fiz todos os métodos possíveis do planeta Terra de anotar resumo de livro. E eu nunca conseguia. Então, eu finalmente decidi que eu ia anotar em blocos de notas. E aí foi o que deu certo. Bloco de nota no celular. Porque eu sou preguiçosa também. Então, se o negócio for difícil, eu vou largar. Ok, agora uma coisa importante que eu já mencionei, mas esse é o passo 5. Anote todos os conceitos e todas as palavras que você vê no livro que você achar complicado. Não foi só uma vez que aconteceu de eu estar lendo o livro ali, e aí eu leio um conceito tipo praxeologia, que é um conceito que é muito abordado nesse livro Ação Humana do Mises. Aí eu pesquisei no Google, beleza, entendi. Eu ia lendo. No capítulo seguinte surgia a mesma palavra, que diabos é praxeologia? Aí eu pesquisava no Google, aí eu dava mais uns parágrafos, mesma palavra, e eu não sabia. Até que eu me irritei e eu resolvi anotar o que diabos é essa palavra. No meio das minhas anotações sobre o resumo do capítulo, eu anotei o que significa essa palavra. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Outros conceitos, outras palavras, conceitos de filosofia, palavras estranhas que vão surgindo pelo caminho, se você não anotar, você vai esquecer. E aí você vai viver nesse ciclo de pesquisar de novo, pesquisar de novo, pesquisar de novo, até que você vai desistir, vai tentar seguir sem saber a palavra. E aí, subitamente, você vai ver um monte de palavras que você não entende. E é aí que começa a achar que o cara não tá falando português. Que ele tá falando uma outra língua, mas que não é português. Aí isso é maravilhoso, porque, além de tudo, isso enriquece seu vocabulário. Do nada, você vai perceber que você tá usando palavras estranhas no seu dia a dia. Você vira pra uma conversa informal e você diz, outro assim. Só que saiu de você. Essa palavra, você não tá tentando ser uma pessoa arrogante, uma pessoa, olha só como eu sou inteligente. Não, a palavra saiu naturalmente, de tanto você ver ela nos livros. Voltando a falar sobre você começar a não entender o que diabos está escrito no livro, porque você já não está entendendo aquilo ali como a língua portuguesa, você pode fazer o passo 5, que é uma coisa um pouco estranha que eu comecei a fazer recentemente, pedir pro ChatGPT traduzir uma frase. O Ação Humana, como você pode perceber, foi o livro que me inspirou a gravar esse vídeo. E ele foi um livro que eu comecei a ler 3 vezes e desisti 2, porque simplesmente eu ia lendo e não tava entendendo nada. E eu ficava, cara, simplesmente eu acho que não é hora de ler esse livro. Mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu não vou deixar um livro me vencer. Ele é só um livro. Eu vou entender o que tá escrito aí. A primeira vez que eu li o título do capítulo 2 desse livro, Os Problemas Epistemológicos da Ciência da Ação Humana, eu fiquei pensando, cara, o que esse cara tá falando? Eu não tô entendendo nada. E aí foi aí que eu resolvi pela primeira vez pesquisar no ChatGPT. Eu digitei no ChatGPT. Por favor, você pode traduzir essa frase pra mim em termos simples do dia a dia? Eis que o ChatGPT respondeu o que isso significa. As dificuldades em entender como e por que tomamos decisões. E foi nesse momento que eu pensei, meu Deus, simplesmente eu tenho uma ferramenta na minha mão que eu posso usar para facilitar a minha vida. E eu tinha muito preconceito com o ChatGPT, porque eu achava que ele só era usado para fazer trabalhos do ensino médio meio mal feitos, que os professores vão pegar você no pulo. E na faculdade também. Mas não, ele serve para coisas de verdade. Ok, agora a próxima coisa que nós temos que fazer é ler com calma e sem desespero para chegar no fim do livro. Ok, eu confesso que eu sou extremamente culpada de que eu tenho um problema muito sério de quero ler 30 livros em um ano, quero ler 50 livros em um ano, mas a verdade é que isso só serve pra inflar o seu ego. Porque no fim do ano você olha ali, cara, olha como eu li vários livros, eu li 50 livros em um ano. Legal, mas você lembra livro ali? Se alguém te perguntar 12º livro da sua lista, você sabe descrevê-lo? Você sabe dizer do que ele se trata? Ele acrescentou alguma coisa na sua vida ou você simplesmente não se lembra mais dele? E aí foi só perda de tempo, basicamente. Porque você perdeu o seu tempo lendo um livro, às vezes o livro é grande, e você nem mesmo pode usar ele na sua vida, você não consegue aplicar os conceitos que estão ali. Então, pra que ler 50 livros num ano? Não é melhor ler 5 com qualidade? Uma coisa que eu aprendi com esse livro foi basicamente, não tem problema se você ler um capítulo inteiro
e precisar voltar. Isso não quer dizer que você é burro, muito menos que você tem TDAH ou algo do tipo, a não ser que você seja diagnosticado de verdade. Não tem problema voltar, não tem problema recomeçar o livro, mesmo que você esteja na metade. Você não tá perdendo tempo, tá ganhando conhecimento. E às vezes ganhando tempo na sua vida, porque tem livros que simplesmente mudam a nossa vida. E aí você leu rápido, você ignorou o conteúdo que tava ali e ele não fez nada de especial na sua vida. Por último, assim, falando sobre ler uma quantidade absurda de livros, não tem problema você largar o livro. Simplesmente porque, sei lá, às vezes você não tá afim, às vezes é um assunto que você queria aprender ali, mas você pode aprender num lugar mais fácil. Simplesmente larga o livro, cara. Eu sei que eu falei que eu tentei ler esse livro 3 vezes, mas é porque eu sou entusiasta de economia. Então eu queria muito entender o pensamento do Mises. Mas se você tá lendo um livro só por ler, um livro assim, me recomendaram, ou um livro que é até sobre o seu assunto de interesse, mas é um autor assim, sei lá, que você não compreende, o negócio não vai pra frente, larga o livro, vai procurar outra fonte de conhecimento. Você não é obrigado a ler aquele livro, não. Você pode simplesmente passar pra outro livro. E às vezes, sabe o que acontece às vezes? Você deixa um livro na estante, aí passa assim uns 2, 3 anos. Aí você abre ele de novo, subitamente ele faz sentido. Isso acontece. Às vezes você não tem o conhecimento suficiente pra ler aquele livro naquela hora. Às vezes não é o momento de você ler. É estranho, mas acontece. A última dica, ela é mais por entretenimento e organização. Quando você estiver lá fazendo as suas anotações sobre o livro, é interessante que você anote a data que você leu aquele livro, que você leu mesmo, a data que você iniciou e terminou. Eu não sei como é que você vai fazer. Eu normalmente anoto a data que eu terminei de ler o livro. Porque aí quando eu tô vendo os livros que eu li num ano, eu fico assim, nossa, caramba, eu li tal livro nesse ano, que interessante. Mas o mais legal de você anotar mesmo é a data em que o livro foi escrito. Ou, enfim, a data em que ele foi publicado. Mas por uma questão de organização. Porque se você está lendo academicamente e depois você precisar procurar essa referência, é interessante que esteja a data ali que o livro foi escrito, até por entendimento de contexto histórico. Aí é interessante você arquivar as suas coisas assim, mas é uma coisa que eu faço, não é algo assim necessário e vital para a compreensão de um livro. Bom, então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Eu vou ficar bem feliz com o seu comentário. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau, obrigada por assistir.